E aí, pessoal, tudo bom? Bom, pessoal, antes de tudo, eu queria parabenizar vocês por diversas coisas. Primeira delas, primeira de todas, é pelo nome do grupo. Eu achei muito legal trazer a questão do cangaço, eu achei sensacional. Queria parabenizar vocês. Pessoal, eu sou o Emerson Siqueira, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha rotina, basicamente. Estou trazendo alguns casos clínicos e eu quero discutir com vocês sobre os tumores cirúrgicos, que na verdade é o grande tema da aula, do sistema nervoso central, pensando no sistema nervoso central, algo um pouco mais focado na medula espinhal, para que a gente possa discutir, para que vocês possam entender e para que a gente possa compreender porque hoje algumas coisas mudaram dentro da nossa rotina e por que a gente tem que mudar o nosso aspecto também e o nosso pensamento em relação aos tumores. Então, tumor em sistema nervoso central é a minha grande paixão de estudo. É aquilo que eu sento, às vezes, eu fico horas estudando e é uma das coisas que movem minha vida hoje em dia. Eu vou conversar com vocês de alguns casos clínicos, tá bom? E infelizmente vou terminar com 2 casos clínicos não tão legais. Um que não tem uma resolução cirúrgica, mas eu trago ele para vocês para que vocês vejam que mesmo um caso que não tem resolução cirúrgica, a gente consegue dar qualidade de vida para o paciente. É um paciente que eu acompanho há 1 ano já. E o outro é um outro paciente que, na verdade, ele tem uma neoplasia em lobo frontal direito. Tudo bem? E a gente vai discutir isso. Esse paciente ainda será operado. Vamos lá, pessoal. É muito importante que vocês compreendam e entendam que, para que a gente saiba como é a evolução de cada doença neurológica, a gente tem que conhecer o Daminetiv. Algumas pessoas chamam o Daminetiv também de vitamina D. Então, esse Daminetiv, essa vitamina D, que está aqui, D-A-M-N-I-T-V, a gente vai trabalhar principalmente com as causas neoplásicas na nossa aula. E o que eu quero que vocês lembrem? Primeiro, trauma, subagudo, agudo, hiperagudo. Então, na verdade, hiperagudo, começa daqui de cima e desce para melhora, fica com sequela, evolui para morte. Vascular, hiperagudo, desce para melhora, permanece com sequela, evolui para morte. Tudo bem? Doença neurodegenerativa vai aos pouquinhos piorando. Tumor vai aos pouquinhos piorando, só que de uma maneira geralmente mais rápida do que as doenças neurodegenerativas. Então o que a gente tem que pensar nessas situações? Primeiro, os tumores, pessoal, eles vão acontecer aos poucos. O tumor não vai acontecer de uma vez. O sinal clínico do tumor, é claro, vai variar de acordo com a gravidade daquele tumor. Vamos pensar, por exemplo, em um tumor, em um meningioma. Quando vocês começarem a ouvir hoje em dia dos tumores, eu quero que vocês lembrem que a gente ainda na medicina veterinária usa muito as graduações da OMS, tudo bem? Organização Mundial da Saúde. Então a gente vai falar grau 1, grau 2, grau 3. Meningioma grau 1, pessoal, é aquele meningioma que tem pouca vascularização, é aquele meningioma com a maior característica benigna possível, que muitas vezes a gente consegue inclusive a cura no procedimento cirúrgico. Meningioma grau 2 é aquele meningioma mais transicional. Ele já tem um pouco mais de vascularização e ele tem um pouco mais de risco de recidiva. Meningioma grau 3, pessoal, é um meningioma que depende absurdamente de um tratamento complementar, geralmente com radioterapia. Grau 2 também. Grau 1 é importante. Grau 3, pessoal, muitas vezes vai precisar da radioterapia, tem uma vascularização muito importante, às vezes durante o procedimento cirúrgico, é aquele tumor que começa a sangrar muito, você já pensa e sabe que é um tumor que ou invadiu a medula espinhal, ou mesmo ele já tem uma característica de malignidade local, tudo bem? Pensando em neovascularização, é uma angiogênese muito intensa. A gente não encontra isso nos meningiomas de graduação 1.
Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, já pensando nisso, estou falando para vocês que a evolução aqui vai depender principalmente do tipo de tumor, ou seja, da gravidade desse tumor. Tumores mais agressivos vai ter uma curva um pouco mais rápida, menos agressivos terá uma curva menos rápida. Falei para vocês também que alguns tumores eles são mais vascularizados. Então, embora a gente não discuta isso tanto, já é um pouco mais discutível dentro da medicina os tumores que a gente fala que são vascularizados. Às vezes você pode ter alguns acidentes vasculares associados a esses tumores, tudo bem? Então, somente para que a gente consiga compreender um pouco mais. Bom, quando a gente pensa em medula espinhal, eu quero que vocês pensem na anatomia da medula espinhal. Parte de cima, processo espinhoso, lâmina dorsal com as facetas articulares. Medula em rosa, essa é uma tomografia de um paciente meu, a coluna lombar, ali na frente a gente vê que são as vértebras torácicas. Rosinha aqui nós chamamos de medula, em volta nós chamamos de dura mater, aqui saindo as raízes nervosas dorsal e ventral, saindo pelo forame intervertebral com uma raiz mista, e aqui o disco intervertebral, com a sua parte externa, o ânulo fibroso, e a sua parte interna, uma polpa, o núcleo pulposo. Então eu posso pensar, poxa, eu queria decorar, queria um jeito fácil de decorar. Posso pensar que é igual a uma fruta? Tem casca e polpa? Pode. Ah, então a casca, o ânulo fibroso, que é a casca, ele é mais rígido. Ele tem menos colar, ele tem menos líquido, sim. E a parte interna, então, ela tem mais líquido e é mais gelatinosa? Exato. Por isso que ele chama de núcleo pulposo, uma polpa. E ânulo fibroso externamente. Aqui em volta, pessoal, da medula, nós temos a dura mater. Da dura mater, vocês têm que se preocupar principalmente com os meningiomas. Dessa região da raiz nervosa, vocês têm que se preocupar principalmente com os neurofibrosarcomas, com os schwannomas. Da região óssea, vocês têm que se preocupar com as metástases. Em cadelas, por exemplo, que tiveram tumores mamários, muitas vezes o trajeto do tumor mamário, pensando em progressão da doença, é mama, tórax, vértebra, medula e encéfalo, tudo bem? Vértebra, medula e encéfalo acabam entrando no grande conglomerado. Mas, num geral, para você ter uma metástase óssea e ou em sistema nervoso central, você geralmente tem uma metástase pulmonar anterior, tudo bem? Então, existe também uma característica que é mais estudada na medicina em relação a essas metástases, que tem relação com a veia azygos. A veia azygos, pessoal, ela é univalvar. Por ela ser univalvar, pessoal, tem uma questão bastante interessante em relação a ela, que isso predispõe isso favorece aquele tumor que metastatiza para tórax, possa metastatizar para a vértebra, por exemplo, porque você tem um vaso que comunica o tórax e a vértebra ao mesmo tempo, tudo bem? Então, esse vaso comunicante univalvar, ou seja, não protege o refluxo sanguíneo, pode predispor, isso já é bem delimitado em humano, mas na veterinária pode predispor também, às metástases vertebrais. Por exemplo, do carcinoma mamário que a gente disse, mas hemangiosarcoma, possibilidade de carcinoma prostático, a gente sabe que tem uma certa predisposição, não tem a ver com a azygos, tá? Mas tem uma certa predisposição, carcinoma prostático, a metástase para a região lombar, lombosacral principalmente, tá bom? Então, os tumores ósseos são super importantes. E o tumor ósseo, aí a gente começa a falar do extramedular. E o que eu quero que vocês pensem? Os tumores, dentro da nossa rotina, eles podem ser extramedulares e extradurais. Ou seja, fora da medula e fora da dura mater. Significa que vem externamente ao canal medular. Os tumores, eles podem ser extramedulares e intradurais. O que significa? Significa que esse tumor, ele pode vir, por exemplo, da dura mater. Tudo bem? Então, extramedular, intradural. Um tumor característico extramedular e intradural é o meningioma. Os tumores, pessoal, eles podem ser intramedulares, como os ependimomas. Os tumores, pessoal, intramedular, a gente ainda discute um pouquinho a questão cirúrgica, tá? Porque a gente tem que fazer uma mielotomia. Na medicina, eles já fazem isso com muito mais propriedade pelo uso do microscópio cirúrgico. Nós, na medicina veterinária, estamos
começando a usar cada vez mais o microscópio cirúrgico. Dr. Conelian, de São Paulo, da Clínica Veterinária Ponta Porã, é talvez hoje o colega veterinário com maior experiência em São Paulo, pelo menos, do uso do microscópio cirúrgico, tá, pessoal? Então, a gente tem galgado agora no uso do microscópio cirúrgico. Eu estou começando na microscopia cirúrgica, uso muito lupa, mas para a gente pensar na remoção dos tumores intramedulares, microscópio, pessoal, tá bom? Os tumores, eles podem ser extramedulares, provenientes da raiz nervosa, como os tivanomas e os neurofibrosarcomas, tudo bem? Ou seja, você pode ter um tumor que veio da raiz nervosa e comprime a sua medula espinhal. A gente vai conversar sobre um caso disso. E a gente pode ter, às vezes, aqueles tumores que vêm da raiz nervosa, comprimem a medula espinhal e invadem a medula espinhal. Esse, por exemplo, foi um paciente que eu gosto de trazer em todas as situações para vocês e que eu acho muito importante que vocês compreendam e entendam o caso clínico dele, para que compreendam e entendam o porquê é tão importante uma boa condução clínica dos casos.